Passar uma cena rapidinho, presta atenção. Psss. Vai comendo aí. Olha a educação, não pode falar e nem conversar ao mesmo tempo. E comer ao mesmo tempo. Então vou passar uma cena rapidinho de um filme que eu gosto muito. É só um trechinho que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando nessa série. Beleza? Dá o play, Maca. Come on, Chester! Chester! Here, boy! Come on, Chester! Chester! Come on, Chester! Chester! Here, boy! Come on, Chester! Chester! Kid, will you stop that yelling? Chester! Hey! Now! Where's Chester? Who is Chester? My dog. The dog I'm going to get when I grow up. Oh. The world's greatest dog. The one who rides in the back of my truck, plays frisbee, goes everywhere I go. Chester! Bad news, kid. No dog here. What do you mean? I mean, no dog. There's no dog here. I don't own a dog. No dog? No dog? I grew up to be a guy with no dog? That's right. Why don't I have a dog? Because I don't want a dog, okay? I can't take care of a dog. Travel all the time for work. Travel for work? I grew up to fly jets, right? I knew it! I knew I would grow up to fly jets. No, No, I don't fly jets. not really, no. What do I do then? You're an image consultant. What's that? It's What does a consultant do? consult. But what do I do? You don't do anything. You tell other people what to do. That's the fun of it. You boss people around. Like this. Stop talking. Shouldn't there be a lady here somewhere? What do you mean, a lady living here? No, I live alone. I thought you said you were 40. I said I was almost 40. So? So, I'm 40, I'm not married, I don't fly jets, and I don't have a dog? I grow up to be a loser. John Pronto, Jacob pode cortar. Jingleheimer Schmidt, that's my... Eu não sei se você percebeu. Alguém já viu esse filme? Alguém já viu esse filme? O nome desse filme é um filme da Disney chamado Duas Vidas. É muito legal. Então, quem não entendeu, desculpa, eu esqueci de explicar que o garotinho e o adulto são a mesma pessoa. Eles se encontram, coisas de Disney, se encontram e ele percebe que ele cresceu, tem quase 40 anos e não realizou as coisas que para ele eram fundamentais, sonhos que ele tinha na infância. Ele tinha um sonho de ter o quê? Um cachorro chamado Chester. Ele tinha um sonho de ser um piloto e ele tinha um sonho também de ter uma mulher. E ele chega e virou outra coisa, uma casa grande, bonita, mas que não tinha nenhum cachorro e não tinha nenhuma mulher na casa. Os sonhos não se realizaram e ele fala, nossa, eu cresci e eu virei um adulto fracassado. Esse trecho desse filme tem tudo a ver com a nossa série. Nós estamos falando sobre sonhos. Cabeça nas nuvens é isso, sonhar. Deus nos criou para sonhar. Então, Ele planta nos nossos corações e nas nossas mentes sonhos. Então Deus te criou e Ele criou você para sonhar. Ele quer que você tenha sonhos. Todo mundo tem sonho. Todo mundo tem sonho. Semana passada o Guta pregou uma mensagem falando sobre as pessoas que não têm sonho, sem sonho. Por algum motivo, ou por alguém falar para você, você é um fracassado, você não dá conta, você não vai ser nada, você é um cara limitado. Por algum problema na vida, a gente cresce e em certo momento a gente pensa, caramba, eu não vou chegar lá, eu não vou conquistar, eu não vou ter as coisas. E você começa a suprimir os seus sonhos. Ou então, baixar o padrão. Eu queria ter, meu sonho era isso, mas eu não vou chegar lá mesmo. Então, aí você fica uma pessoa desinteressada. Uma pessoa que,
só vou viver e o que aparecer pela frente está bom para mim. E você para de ter ambições positivas, sonhos. Alguns sonhos, que nem esse garotinho do filme, você adquiriu na infância. Ei, muitos sonhos você tem na infância. Eu tinha vários sonhos. A primeira mensagem, quem esteve aqui na primeira mensagem do pastor Rafael, que é o pastor das crianças, ele falou que todos os sonhos que ele tinha na infância, Deus realizou todos. Ele tinha um sonho de ser um super-herói, ele tinha um sonho de trabalhar com dinossauros, ele tinha um sonho de ser um astronauta. Deus realizou todos, de uma maneira diferente, mas realizou todos. Foi muito legal essa mensagem dele. Então, alguns sonhos vocês adquirem na infância. Outros sonhos aparecem para vocês agora, na adolescência. Caramba, eu tenho um sonho. Geralmente você não vai ter um sonho na infância de casar, porque você não está pensando nisso. As criancinhas não gostam nem da outra criancinha do outro sexo. Que é menina, não é assim? E aí quando vocês viram adolescentes, menina. Então, alguns sonhos aparecem na adolescência e outros sonhos você vai adquirindo ao longo da sua vida, mais para frente. Tem sonhos que você vai adquirir quando você virar jovem, quando você tiver, poxa, apareceu um novo projeto, você começa a se interessar porque você conhece mais coisas e você fala, isso aqui seria um bom sonho. Então, todo mundo tem sonho. Todo mundo tem sonho. Mas não adianta, como eu falei na mensagem antes do Guta, que se você não colocar os seus sonhos na agenda, eles não vão se cumprir sozinhos. Você precisa programar esses sonhos. Até mesmo para fazer um pudim. Se o teu sonho é fazer um pudim, ele tem que estar na sua agenda. Senão você não vai aprender a fazer um pudim e você nunca vai fazer um pudim. Eu tinha alguns sonhos na minha vida e um dos meus sonhos era saltar de paraquedas. Desde pequenininho, eu queria um dia, eu vou saltar de paraquedas. E aí, eu coloquei na minha agenda, eu procurei um amigo aqui na igreja que conhecia um local, ele me levou junto e eu saltei de paraquedas, eu cumpri o meu sonho. Mas se eu não tivesse colocado na agenda, se eu não tivesse procurado e conversado e tivesse uma posição ativa de ir para cima, eu não ia saltar de paraquedas do nada. Não ia cair no meu colo uma mochila de paraquedas e agora eu vou saltar de paraquedas. Não, eu tive que ir lá, tive que juntar dinheiro e foi caro. Eu tive que ir até Anápolis, viajar de carro, chegar lá eu tive que pagar e tudo, subi no avião e saltei, certo? Então é só um exemplo dizendo que se você tem algum sonho, um dia o meu sonho é ir para Disney, um dia meu sonho é casar, um dia meu sonho é ter filhos. Se você não colocar isso na agenda, um dia meu sonho é ter uma boa profissão, é ser o melhor na minha profissão. Se isso não estiver na sua agenda, isso não vai acontecer. Porque faz parte da gente. Deus planta o sonho no seu coração e na sua mente, mas Ele quer que você tenha vontade, que você faça alguma coisa. Então, esse é o papo de hoje. Nós estamos encerrando esse assunto. O seu sonho se torna realidade quando você constrói ele de grão em grão, dia após dia. Você não vai virar um médico do dia para a noite. Você vai ter que estudar muito. Eu coloquei isso na agenda. Lembram? Quem estava aqui no dia que eu fiz aquela tabelinha? Então vocês viram o tanto de horas que leva para poder se tornar um médico. Não é só na escola, não é só na faculdade, depois ainda estuda muito, depois você continua estudando o resto da sua vida. Então as coisas não acontecem do dia para a noite. Tem que dedicar, tem que ralar, vai ter que pagar um preço. Então, falando sobre sonhos, vamos pensar, em vez de ser sonhos a longo prazo, da vida toda, vamos pensar 2016. Nós estamos no final já de novembro, daqui a pouco é dezembro, acabou, 2017. Lembra no começo do ano? Lembra você no começo do ano? Então, lembra que você tinha alguns sonhos para esse ano? Tem sonhos que você tem para quando você for adulto, mas tem sonhos que você pensou para esse ano. Esse ano, por exemplo, você tinha algumas metas. Quem tinha, dentre as metas, ir bem na escola esse ano? Abaixa a mão agora, pesquisas ao vivo. Quantos aqui não atingiram essas metas de estudo? Pode ser sincero, que muita gente vai levantar a mão. Pode baixar a mão. Quantos aqui tinham uma meta desse ano ter um relacionamento melhor com os pais? Quem queria ter um relacionamento melhor com os pais em 2016? Muita gente. Abaixa a mão. Pode ser sincero. Quantos aqui não atingiram essa meta de ter um bom relacionamento com os pais? Foi um ano meio difícil, complicado. Então, pode baixar, obrigado. Se você não colocar isso na agenda, se você não for intencional, cara, como é que eu vou melhor na escola? 2015 foi zoado, eu fui uma porcaria na escola. Passei, sabe, nossa, foi assim, daquele jeito. E aí esse ano você fala, não, esse ano eu vou começar de novo. Pai, você teve as mesmas atitudes, teve os mesmos resultados.
Esse ano eu quero ter um relacionamento melhor com meus pais. Mas você continuou pisando na bola com as mesmas coisas. O seu pai também continuou pisando na bola nas mesmas coisas. E continuou aquele quebra-quebra dentro de casa o ano todo. E o relacionamento cada vez mais desgastado. E sobre isso, por exemplo, sobre comunicação com os pais. A fase que a gente tem mais dificuldade de relacionamento com os pais é na adolescência, disparado. Antes, quando você é criança, é mais de boa, porque você depende totalmente do seu pai e você confia muito nele, você acha que ele sabe tudo, você acha que ele é capaz de tudo, então você depende, você não tem problema. É difícil ter uma criancinha, ela pode ser mais rebelde que for, ela vai se dar bem com os pais. E depois, quando você se torna um jovem, a tendência, se você, lógico, for intencional, melhora o relacionamento. Você vai ficar mais parceiro do seu pai e da sua mãe. Porque você fala assim, não, agora eu sou mais velho, eu quero isso, eu consigo entender melhor a cabeça dele, ele consegue entender melhor a minha cabeça. Mas na adolescência é tenso, sempre é tenso. É a época mais difícil de você ter comunicação com os pais agora. Mas a comunicação pode ser difícil com qualquer pessoa que você relaciona. Às vezes pode ser difícil com um amigo, uma amiga. Pode ser difícil com o namorado, com a namorada. Pode ser difícil com o seu irmão, com a sua irmã. Não é verdade? Quem aqui briga muito com os irmãos? Eu e meu irmão, a gente caía na porrada direto. É difícil na adolescência, depois passou. Porque aí a porrada doía mais, a gente parou de brigar. Mas na adolescência a gente brigava direto. E aí minha mãe chegava e a gente apanhava, a gente gostava de apanhar. A gente se apanhava de um do outro, depois... Na verdade, eu acho que eu parei de brigar com meu irmão quando ele me passou, porque ele é mais alto que eu. Então, quando ele era pequeno, ele ia batendo, opa, tá doendo mais. Não, já chega, vamos parar de brigar. Porque doía pra caramba. Mas não conta isso pra ele. Então, a comunicação vai ficando mais difícil. Uma coisa interessante com os pais, na idade de vocês, isso que dá mais raiva, porque é o que me dava raiva, é que quando você quer alguma coisa, o seu pai não concorda, mas ele não tem argumentos para não impedir. Acontece com você isso? Faz assim. Com quem acontece isso? O seu pai te proíbe uma coisa e ele não sabe explicar o porquê. Acontece? Mãe, eu posso ir para tal lugar? Não. Mas mãe, por que eu não posso? Vai ser legal, não sei o quê, já pensei em tudo. Não sei porque não pode, mas não pode. Meu irmão, que ódio. E ponto final, acabou. Aí não adianta. Você pode apresentar uma tese de doutorado escrita com todos os argumentos que vai ser seguro e tal. Você pode fazer uma apresentação de slides. Olha, mãe, aqui está aqui a festa, aqui estão os amigos que vão. Aqui. Você pode apresentar uma apresentação de slides para sua mãe. Você pode contratar um advogado que não vai mudar nada, não é verdade? Na verdade, até piora. Às vezes que eu tentei trazer um amigo para convencer minha mãe para fazer alguma coisa, foi quando eu mais me ferrei. Porque eu trouxe amigo, vamos lá. Aí você me ajuda a convencer, porque ela vai ficar com vergonha de não deixar eu ir. Então aí vamos nós dois juntos. Aí chegava, mãe, daqui está meu amigo, o Gutinha. Vamos botar o Gutinha, fingir que é o Gutinha. Então eu trouxe aqui o Gutinha. Então, fala, Gutinha, que eu tenho que ir. Tia, libera ele, deixa ele ir lá para o lugar com a gente, tal, não sei o que, vai ser legal, vai ser tranquilo, vai ser seguro. Minha mãe já deixou. Sabe por que ele não pode ir, Gustavo? Essa é minha mãe. Porque ele... A semana toda, olha as notas dele, olha o boletim aqui. Aí ela mostra o boletim. Olha a cama dele, vem olhar a cama dele. Vem olhar aqui o que ele faz. Aí a minha mãe começava a me destruir pro meu amigo. Todas as vezes. Naquela época não tinha negócio de bullying, não. Ela me detonava. No final, quando ela acabava comigo, eu morrendo de vergonha. Para, mãe. Menos, mãe. Tá bom. Chega, mãe. Para. E ela destruindo, me lascando. Aí no final, até meu próprio amigo. Não, é verdade, já não tem condição de ser aí, não. Ela me acabava tanto que até ela me concordava com minha mãe. Não, beleza, Jerusa. Tá tranquilo. Deixa ele de castigo mesmo. Era bizarro. Então, é muito difícil a gente se comunicar com pessoas que não nos entendem. E a gente tem muita dificuldade na fase que vocês estão de fazer os nossos pais entenderem o que a gente está pensando, o que a gente quer, os motivos. E isso vai acontecer, como eu falei, para o resto da sua vida. Você vai ter dificuldade de se relacionar com amigos, com o chefe. Às vezes, chefe, mas o melhor é isso. Não, eu quero assim. Mas, chefe, se a gente fizer assim, vai dar ruim. Eu quero assim, aí dá ruim. É culpa sua. Mas, chefe, eu avisei. Isso acontece. Acontece no namoro, acontece com esposa, com filhos. Então, dificuldade de comunicação sempre vai rolar. E aí a gente sempre pensa, cara, se essa pessoa pudesse me entender só dessa vez, aí talvez ela faria o que eu estou pensando. Se você conseguisse pensar
como eu penso, então faria o que eu falo. Se você conseguisse pensar, mamãe ou papai, o que eu estou pensando, então você deixaria eu ir para aquele lugar, você compraria isso, você permitiria eu fazer aquilo. E aí você ia concordar com o que eu estou falando. O problema é que você não me entende. E aí a gente fica nessa. Temos a expectativa que se um dia essa pessoa conseguir entender, ela vai mudar de opinião. E às vezes o nosso relacionamento está tão desgastado que a gente fala assim, minha mãe nunca me entende, meu pai nunca me entende, ele vive em outro mundo, ele é ultrapassado. Ele enxerga as coisas de uma maneira diferente, e por isso que a gente não dá certo, por isso que é atrito o tempo todo. Ele não percebe que eu não consigo tirar uma nota boa, não é porque eu não quero, mas ele fica insistindo nas mesmas coisas, botando de castigo, tirando tudo. E aí, parando para pensar sobre isso, da nossa expectativa de querer que a outra pessoa esteja na mesma sintonia com a gente, olha como isso também se aplica no nosso relacionamento com Deus. Pode passar. Se eu conseguisse ver a vida como Deus vê, estaria mais inclinado a fazer o que Ele diz. Olha como é que isso faz todo sentido. Olha como um cristão verdadeiro ora por isso a vida inteira. Você que ora antes de fazer qualquer coisa. Pai, ora quando você acorda, ora quando você vai almoçar, ora quando você vai dormir, ora quando você vai tomar uma decisão, ora quando você pede proteção, ora para conseguir obedecer a Deus. Então você pensa, Deus, se eu conseguisse ver a vida, porque Deus vê a vida de uma maneira. E muitas vezes a gente não entende a vontade de Deus porque a gente não consegue enxergar, a gente é limitado. Se a gente conseguisse ver, Pai, como o Senhor vê, nós estaríamos mais inclinados a fazer o que você tem dito para a gente fazer. Isso faria a gente acertar em todas as áreas. O tema da nossa mensagem hoje é o preço do amanhã. O preço do amanhã. Esse é o tema de hoje. Eu peguei esse tema de um filme que eu gosto muito também. Hoje eu estou bem filmes. Então, um filme chamado com esse nome, O Preço do Amanhã. É um filme que fala sobre o tempo. O tempo e sonho tem tudo a ver com o tempo. Nós estamos falando sobre sonho, cabeça nas nuvens, tal. Sonho tem tudo a ver com o tempo. O tempo é valioso. É o que a gente está querendo esse mês todo de novembro falar para você. Gente, o tempo é valioso. Tem gente que está perdendo tempo aqui agora. Tem gente que perde um ano inteiro. Então o tempo, ele vale muito. Vale tanto que a gente fala do tempo como se fosse dinheiro. Eu estou gastando tempo, eu estou investindo tempo, eu estou poupando tempo. Eu preciso economizar tempo. Eu preciso... Não, isso não vale tanto tempo. Esse tipo de trabalho não vale meu tempo. Esses dias eu comentei com quem foi? Foi com a Gabi, do pessoal que para abastecer... Quando você sabe aquelas promoções que tem em posto de gasolina, no eixinho, que fica aquela fila cabulosa. Já viram? Então eu falo assim, meu Deus do céu, velho. Eu sei que é economia e tal, mas às vezes o cara enche o tanque e você não vai conseguir botar mais que um tanque. Então tem gente que às vezes vira madrugada para encher um tanque e economizar, tipo, R$5. Porque cai centavos. Mas tem gente que nem calcula isso. O cara vê a promoção, já estaciona e fica lá a madrugada inteira. Eu falei, caraca... Meu tempo não vale R$5. Esses dias o Casa Parque fez uma promoção no cinema. Cinema de graça, tal, o dia todo. Aí eu falei, era minha folga segunda-feira. Eu falei, ninguém vai estar lá segunda-feira de tarde, né? Aí eu peguei meu irmão, que também, o horário dele é bem flexível. E aí a gente foi pro cinema. Vamos lá, de graça, vamos ver qualquer filme, não importa, é de graça. Chegamos lá, fila cabulosa. A próxima sessão a gente chegou lá, tipo, 14 horas da tarde. A próxima sessão para assistir era às 23h. E tinha gente na fila gigante. Eu falei, velho, meu tempo não vale a tarde toda. Estava cheio de estudante e tal, aula, não sei o que, uma loucura, as filas infinitas. Eu falei, eu prefiro ir no PIR, pagar lá 10, porque o meu tempo não vale, não vou desperdiçar minha folga inteira para poder assistir um filme de graça. Eu prefiro pagar ali, entendeu? Então, tempo, ele é importante. E eu gosto muito de um filme que retrata sobre isso, que chama In Time, que em português é esse mesmo nome, O Preço da Manhã, In Time. Quem já viu esse filme? Com Justin Timberlake. É top, não é? Então, você está vendo aqui no braço dele, mostra num futuro muito distante, que no futuro
a gente vai nascer com a programação no braço de um tempo. Todo mundo vive só até 25 anos. Então o nenenzinho já nasce aqui com um contador. O relógio está parado, travado. Quando você completa 25 anos, aí você pode morrer. E você trabalha por tempo. Então mostra os caras da empresa correndo, trocando tempo. Pô, me dá 5 minutos para poder almoçar melhor. E o tempo vira o dinheiro. O tempo compra as coisas. E mostra as pessoas pobres, não tem tempo. E tem gente que morre no meio da rua porque acaba o tempo do braço. E os ricos têm tempo para tudo. É interessante no filme que mostra que... Pode passar a próxima foto. Então tem aqui. Esse cara tem esse tempo. E aí mostra lá que as pessoas que são pobres, que não têm tempo, fazem tudo correndo. Porque não tem tempo. Tem que almoçar correndo, tem que trabalhar correndo, tem que ter 2 empregos, tem que comer pouquinho, tem que dormir pouco, acordar cedo. E aí quem é rico, milionário e tal, os caras desperdiçam tempo, apostam tempo em cassino, os caras não correm, só caminham devagarinho e tal. Então é muito massa, porque mostra realmente o valor do tempo. Que o tempo, num futuro, vai valer grana, né? Vai valer a vida. E aí tem tudo a ver com a nossa mensagem. Porque hoje em dia, se você parar para pensar, o tempo já vale. No futuro, quando você ficar mais velho, você vai querer comprar tempo de vida. Como é que a gente compra tempo? Com remédios, com um plano de saúde. Quando você fica mais velho, é muito caro o plano de saúde. Quando você é novinho, é bem baratinho, é trocado. Mas vê o seu vovô e sua vovó, é caríssimo o plano de saúde dele. É uma nota preta. Porque velhinho vai mais no hospital que vocês. Não é verdade? Então, e usa mais, e são procedimentos mais caros. Então, no futuro, você quer comprar remédios, quer comprar espaço melhor no hospital, compra alimentação que te permite ter um tempo maior de vida. Vou comer melhor porque eu vou viver melhor, tenho menos doença. Você compra descanso, vou passar férias em lugares legais, então é tempo, é dinheiro. Você compra segurança, você quer morar num bairro que é um bairro mais tranquilo. Você quer morar num bairro que... Tipo, lá no Rio de Janeiro, você pode ver que nos melhores locais do Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, na beira da praia, aqueles apartamentos bonitos, só tem velhinho. Galera que tem muita grana, se aposenta e compra lá, mora lá. Porque é mais seguro, é bonito, é confortável, grana, tempo. Eu quero passar o final da minha vida, os meus últimos momentos em um lugar melhor. Tudo isso, eu compro tempo. E nós podemos aprender muito sobre isso, sobre esse assunto, com a vida de Moisés. Um personagem da Bíblia que tratou muito bem sobre essa questão de tempo e o que fazer com o tempo. Moisés, para quem não conhece a história dele, ele era um hebreu que nasceu no momento onde o faraó daquela época, ele nasceu no Egito, e o seu povo estava escravo, e surgiu uma profecia de que naquele momento iria nascer um cara que iria libertar o povo. E aí o faraó falou, matem todas as crianças que nascerem nesse período, nesses meses. Matem todas. Então entrem nas casas e matem todas as crianças. E a mãe de Moisés, com medo de perder o filho, porque se deixasse o filho dentro de casa, os soldados iam chegar lá e iam matar Moisés. Ela botou Moisés num cesto e empurrou dentro de um rio, em direção à parte ali do palácio, onde ficava o quarto da filha do faraó. Então empurrou a cestinha, e aí a filha do faraó encontrou aquele neném, e ela gostou daquele neném, ficou apaixonada por aquele neném, e falou assim, agora eu vou pegar esse filho como se fosse meu. Então, por conta da cultura daquela época, a mulher quando engravidava, no começo ficava afastada, não tinha contato com o resto do palácio. Então o faraó não sabia que aquele filho não era dela, que ela tinha adotado um hebreu. Então ela criou como se fosse o filho dela, e todo mundo achava que faraó era um cara nascido daquela nação, que era um egípcio mesmo. E aí o Moisés cresce naquela nação, ele cresce no palácio. Ele cresce como neto do faraó. Então ele passa 40 anos vivendo do bom e do melhor no palácio, com todo o conforto do mundo, o povo dele escravo, e era uma escravidão louca. Quem já viu os filmes, quem já viu novela e já viu gravuras e tal, percebe que era uma escravidão maluca, as pessoas morriam de tanto trabalhar. E ele não, e ele nasceu num contexto diferente, ele nasceu rico, curtindo, comendo tudo bom, com muito tempo, e durante 40 anos, até que certo momento, Deus revela para ele
que esse não era o plano que Deus tinha para ele. Esse não era o sonho que Deus tinha para Moisés. O sonho de Moisés, ele era fruto de uma revelação. O objetivo, o propósito de Moisés era libertar o seu. Moisés nasceu com esse propósito. Esse era o objetivo de Moisés, libertar o seu povo. Ele precisou escolher entre propósito e prazer. Muitas vezes, as nossas decisões na vida são entre essas duas coisas. Será que eu vou escolher um curso que me dá mais prazer? Se eu escolher esse curso aqui, eu vou ter mais dinheiro, eu vou ser bem-sucedido, eu vou trabalhar com algo que é mais legal e tal. Ou escolher uma coisa que tenha um propósito, que seja uma causa, que seja algo mais relevante, que vai impactar as pessoas. Então, Moisés saiu dessa coluna e veio para essa. Ele abriu mão de estar no conforto do palácio e cumprir o propósito, o sonho que Deus tinha para a vida dele. Se você conhece a história lá de Moisés, você sabe muito bem sobre isso. Algo que nós precisamos entender que a Bíblia trata é que não existe propósito sem contexto. Não existe, repete comigo, não existe. De novo. Vamos tentar entender o que significa isso. Cadê a Tami? Me empresta. Thank you, girl. Então, aqui na minha mão eu tenho uma série de cabos, de conectores, de várias coisas diferentes, certo? Esse é aquele tipo de coisa que sua mãe fala: pra que essa porcaria? Aí ela joga fora. Aí você: mãe, era isso que ligava o universo, agora vai todo mundo morrer, mãe. Na verdade, era o cabo que ligava o seu PlayStation. Mas as mães nunca entendem o que significa isso, não é verdade? Pra que esse tanto de cabo? Não é verdade? As mães nunca entendem essas coisas. Vocês entendem, meninas, mas quando você vira mãe, plim, você desaprende um monte de coisa. Aí você vira uma mãe, aí já era. E os meninos, quando viram pai, também fica tudo Homer Simpson. Tá? Você virou pai, plim, Homer Simpson. Então, isso aqui são conectores. Vocês estão vendo, né? Uma pancada de conector diferente, eles não têm nome. Esse cabinho azul, ninguém sabe. Fala assim, esse é o conector. Você só entende a função de cada um desses cabinhos aqui se você souber aonde que ele liga, aonde que ele conecta. Conecta o quê? Ele conecta a televisão no videogame. Ele conecta a televisão no computador. Esse aqui conecta a televisão no som. Esse aqui conecta nada a lugar nenhum. Beleza, então já entendi o propósito dele, não serve para nada. Então, o conector, o adaptador, a gente só entende para que ele serve quando você entende onde ele está conectado. E exatamente isso que significa contexto. Você só entende o seu propósito se você entende o que você conecta. Você liga o que ao que. Isso é propósito. Você só vai entender para que esse cabo serve se você souber o que vai nessa ponta e o que vai nessa outra ponta. Isso é contexto. E aí o propósito é quando ele funciona, quando ele está dentro daquele contexto. Se eu tentar conectar meu celular nessa garrafa d'água, ele não tem propósito nenhum, porque ele está fora do contexto. Deu para entender? Sim? Sim? Muito bem, vocês são inteligentes. Então Moisés, ele sabia exatamente onde que ele deveria estar conectado. Ele entendeu que o seu contexto, e por isso que o seu propósito não era ficar a vida toda rico no Egito. O sonho de Deus era para ele cumprir o propósito que Deus tinha preparado para a vida dele. E certa vez, Moisés fez uma oração. E está registrada no livro de Salmos, capítulo 90. Versículo 1 a 12. Uma oração de Moisés. E nós vamos tentar entender um pouquinho mais sobre o sonho, sobre tempo com essa oração. Presta atenção aqui. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, todas as gerações. As pessoas passam, mas o Senhor continua sendo o nosso. Antes de nascerem os montes e de criarem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ou seja, Deus é o nosso propósito. Deus é o contexto.
Ele é eterno. Eternidade, eternidade, geração em geração. Ele é. Nós passamos, mas Ele permanece. E Ele continua sendo o nosso propósito, o nosso contexto. E é só nele que nós vamos encontrar o nosso propósito. O que nós vamos conectar? Mas a primeira parte do nosso caminho aqui tem que estar conectado nele. Porque senão a gente não liga nada a lugar nenhum. Beleza? Próximos 2 versículos. Então, do versículo 3 ao 9, ele vai explicar a Moisés nessa oração que a vida passa rápido, que a vida é curta. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo... Aqui é meio estilo Gandalf, assim, sabe? Quando ele bate aquele cajado... Quem já assistiu O Senhor dos Anéis aí? Então retorne ao pó, seres humanos. Então é um estilo meio Gandalf que ele fala. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Ou seja, toda eternidade para Deus não é nada. 1000 anos são como o dia de ontem, ou como as horas da noite. 1000 anos. Pode passar? Como a correnteza, tu arrasta os homens, são breves. Nossa vida é isso, é breve, passa. Como o sono, como a relva que brota ao amanhecer, e germina e brota pela manhã, mas de tarde já murcha e seca. Ela passa, não é nada. Pode passar? Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Ou seja, nossa vida é breve. A sua vida sem propósito não é nada. Pode passar? E aí no 10, ele trata um pouco sobre isso, sobre conexões. Os anos de nossa vida chegam a 70, a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois e nós voamos. Segura aí. A vida passa depressa. A sua vida você pode viver 70 anos, 80, 90 ou 100. Se não tiver propósito, se você estiver fora do contexto, se você não liga nada a lugar nenhum, são anos difíceis, cheios de sofrimento, passa depressa e você não construiu nada. Você só estava aqui, mas você não tinha propósito na sua vida. Você só vai conectar alguma coisa se você estiver conectado em Deus. Deus nos criou com um propósito para nós vivermos o seu propósito. Ficou claro para você? Deus, presta atenção, Deus te criou com um propósito para você viver o propósito dele. Ele tem um propósito para a criação. E aí no versículo 11, pode passar? Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Olha só. Imagina que você chega numa sala, chega num ambiente, você desce, por exemplo, do seu prédio, e aí lá de fora você encontra alguém muito importante. Meninas, imagina que você encontrou, saindo da escola, só você e a Beyoncé. Imagina, meninas, que você sai em determinado local e você encontra o Messi. Quem prefere Cristiano Ronaldo? Então você encontrou o Cristiano Ronaldo. Tá? Meninas, você encontrou o Justin Bieber. Quem gosta de Justin Bieber aí? Quem gosta de Shawn Mendes? Quem queria encontrar o Shawn Mendes? Beleza. Imagina a pessoa que você mais admira e você encontra hoje, saindo aqui do Jump. Beleza? E aí, como é que você se sente? Ai, meu Deus, olha ela ali, o que eu vou falar? Aí sua mãe, vai, mãe sempre é sem noção, né? Vai lá dar um abraço nela. Aí você, para, mãe. Aí ela já viu você, porque você brigou com sua mãe. Aí ela, vem aqui, menina, vem aqui, menino. Aí você chega para falar com aquela pessoa que você admira muito. O que você fala nessas horas? Você fala oi? Você não fala nada.
Você fica com tanta vergonha que você não sabe o que falar, você não sabe nem como se comportar. Você, ai meu Deus, será que meu dente está sujo? Será que meu cabelo está arrumado? Será que meu zíper está aberto? Você fica toda nervosa, aí a pessoa fala contigo, oi, tudo bem, como você está? Não sai nada, aí até falha a voz, ai, tão nervoso. Se uma pessoa dessa chega para você, tudo bom? Você poderia me dar o seu sapato, seu tênis? Você faz o quê? Se a Beyoncé pediu o seu sapato, seu tênis, me dá seu sapato? O Xande falou que dá a roupa toda. Pro Messi, pro Cristiano Ronaldo. Cristiano, Alexandre. É meu sotaque português, é o melhor que eu consigo. Poderia me dar agora a sua roupa toda? Aí ele entrega a roupa toda. Quando a gente está na presença de alguém muito importante, a gente fica besta. E depois você vai para casa, velho, para que eu dei meu sapato pro Justin Bieber? Que burrice. Mas na hora eu não conseguia fazer nada, não conseguia pensar em nada. Eu tirei e dei. Porque eu fiquei tão nervoso. Então, quando a gente está na presença de alguém importante, a gente fica bobo. A gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que falar. A gente não sabe nem como se comportar. E aí, eu estava vendo um pastor falando sobre isso, explicando esse versículo 11. E se a gente fica assim, numa pessoa que é humana como nós, que tem seu talento, que alcançou uma popularidade, mas continua sendo uma pessoa igual a gente, de carne e osso. Imagina você estar na presença de Deus. Imagina como você se comportaria estando na presença de Deus. E eu fiquei mal com isso. Porque eu pensei, caramba, eu acho que eu não tenho valorizado a presença de Deus. Eu não tenho tido esse temor que é devido a Ele. Porque eu não conheço o poder da sua ira. Na palavra, toda vez que a gente vê alguém encontrando Deus, ou alguém encontrando um anjo, a primeira coisa que a pessoa fica pensando é, eu vou morrer. Eu vou morrer. E aí precisa vir um anjo, ou precisa vir o próprio Deus. Fica tranquilo, não tenha medo. Sempre assim. 99% dos casos que eu lembro, de você ler na Bíblia, de um encontro de uma pessoa com um anjo enviado por Deus, ou com o próprio Deus, a primeira coisa que Deus, ou esse anjo fala é, não tenha medo. Porque imagina como essa pessoa está passando aquele momento. Está morrendo de medo. Eu vou ser fulminado. Eu lembro que esse próprio Moisés que nós estamos contando, quando ele sobe no monte, em determinado ponto da sua história, quando ele está no deserto com o povo, ele conversa com Deus, e ele passou tanto tempo com Deus, que a luz de Deus, o poder, a glória de Deus, veio para Moisés, e ele saiu do monte coberto, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. As pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Não era Deus, era só a luz de Deus. Pegou tanto em Moisés que o povo não conseguiu olhar. Tiveram que cobrir ele e ficar dias lá coberto até poder conversar com ele. E muitas vezes a gente não dá esse temor. Hoje, infelizmente, não só vocês, mas jovens e adultos, perderam esse temor, esse respeito pelo que é sagrado. A gente trabalha tanto, eu conversei sobre isso no congresso que eu estava esse começo da semana agora. A gente trabalha tanto assim, você é templo do Espírito Santo, e aí, como não tem templo mais, aí qualquer coisa pode fazer. Como não tem um dia sagrado, todo dia é do dia do Senhor, então acaba que nenhum dia é. A gente perde o respeito. Você chega aqui para a igreja e peca como se estivesse na escola, como se estivesse no shopping. Você perde o respeito. Um pastor está falando, não só eu, mas qualquer outro pastor, qualquer pessoa, qualquer autoridade, e você perde o respeito. E eu não estou falando aqui para quem é visitante, porque às vezes o cara está aqui pela primeira vez e nem conhece, nem sabe como se portar, não sabe nem como orar. Eu estou falando de pessoas que estão aqui o ano inteiro e não cresceram nada nessa área. E é triste, porque você não dá, esse temor não é a mim, não é a mim, é a esse. É porque você não conhece o poder da ira. E se um Justin Bieber te pede o tênis e você sem pensar, você entrega, se uma cantora, se um ator, se qualquer outro popstar dita o que você faz, e você de bate-pronto faz, por que você não responde a alguém que é muito mais poderoso, de alguém que é eterno? Porque esses artistas passam. Eles morrem, eles se corrompem, eles têm overdose, mas o teu Criador permanece. Gerações passam, mas Ele continua sendo. Ele é, tu é. Ou seja, você existe, sempre vai existir.
E aí ele continua no versículo 12. E assim eu encerro a nossa pregação de hoje. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina, Deus, a entender quais são os nossos propósitos, para que o nosso coração possa alcançar com sabedoria os sonhos que o Senhor tem para mim. Propósito maior do que prazer, porque quando você está no propósito, há prazer, há alegria, há entendimento. Propósito tem que ser maior que o prazer nas suas escolhas. Talvez hoje sua cabeça tenha só pensado, eu quero o que é mais confortável, o que é mais fácil. Não estou pensando em sonhos. A vida de Moisés ficou muito mais difícil a partir do momento que ele falou, eu vou sair do Egito e vou agora libertar o povo. Eram anos e anos de escravidão. Ele foi e cumpriu o propósito. Cara adolescente, presta atenção nessa mensagem. Pelo menos no finalzinho agora. Eu sei que muitos aqui compreenderam muito, participaram de bastante do que nós conversamos, mas todo mundo tem sonhos. Todo mundo, pode passar? Todo mundo tem sonhos. Talvez hoje você esteja desanimado, porque, poxa, eu não consegui nem vencer as metas desse ano, 2016. Quanto mais uma vida. E aí, cara, tem muita chance de você chegar com 40 anos, igual aquele começo do filme. Eu não tenho cachorro, eu não alcancei aquela profissão que eu queria, eu não encontrei uma pessoa legal. Ninguém, gente, planeja na idade de vocês ter um trabalho ruim. Ninguém planeja não ter dinheiro para poder ter um carro legal, não conseguir pagar as contas. Ninguém planeja isso, ninguém quer isso, ninguém sonha isso. Ninguém sonha em se divorciar. Ninguém sonha isso. Mas acontece, não acontece? Aconteceu com os pais de alguns de vocês. Ninguém sonha isso. Mas se você não botar na sua agenda, tipo, não, eu vou investir nesse relacionamento. Eu vou escolher uma pessoa legal. Não vai ser por emoção, vai ser algo pensado. Eu vou escolher uma pessoa legal. Não, eu vou escolher um bom emprego que vai me dar uma segurança, possibilidade e oportunidade no futuro de eu poder viajar, de eu poder conhecer o mundo, de eu poder ir em restaurantes, me vestir bem, de trabalhar com algo que eu gosto, que eu tenho prazer. Se você tem preguiça de ir à escola hoje, eu quero te dizer que você vai passar a maior parte da sua vida trabalhando. A menor parte da sua vida é na escola, a maior parte da sua vida trabalhando. Então, se você estudar pouco agora, você vai passar a maior parte da sua vida trabalhando em algo que você não gosta. Olha que tenso isso. Se você não se dedicar na escola, você vai passar a maior parte da sua vida fazendo algo que é pior que a escola. Porque professor, você manda se ferrar. Porque você já não tem mais temor, você nem respeita ele. Eu pago teu salário. Eu vejo um monte de adolescente retardado fazendo isso. Na minha época, um ou outro era louco para fazer uma coisa do tipo. Hoje em dia, muita gente pede respeito. Eu vejo vídeos de aluno batendo em professor. Eu falei, meu Deus do céu, velho, esse mundo, velho, já era. Aluno batendo em professor. Porque tirou nota baixa. E você pode fazer até isso com o professor, você pode fazer isso com aula, mas com o chefe você não faz, porque você tem contas a pagar. Você tem lá a conta da luz, conta da água. Então você precisa de um bom emprego. Isso já não é teologia, isso é vida. Só que se isso não estiver na sua agenda, se isso não estiver no seu sonho, você não vai alcançar isso. Então acorda agora, bicho. Tirar uma notinha na prova de física, de química, biologia, é moleza comparado à vida. Talvez o seu pai fale isso para você o ano todo, mas eu estou falando como seu amigo e como seu pastor, e eu quero que vocês, todos vocês, sejam bem-sucedidos. Tem que começar agora. Está acabando o ano, foi um ano difícil, foi um ano ruim, não cumpri as metas, mas em 2017 faça diferente, muda a estratégia, muda as amizades. Tem amizade sua te levando para o buraco. Tem amizade sua te levando para o buraco.
Muda a amizade, velho. Muda o foco. Porque senão você não vai alcançar os sonhos que Deus tem para você. Todo mundo tem sonhos. E talvez por você estar com amizades erradas, com estratégia errada, você está abaixando o padrão do seu sonho. E você vai viver outra coisa que não é o seu sonho. Que não é para você. O pastor Rafael, ele abriu muito bem a série. Ele mostrou uma pancada de empregos ruins. Aquilo não é o sonho de ninguém. Mas tem pessoas que acabam nesses empregos ruins porque não investiram. Alguns, eu concordo que não tiveram oportunidade. Mas aqui todo mundo tem oportunidade. Aqui não tem ninguém que não tem oportunidade. E por mais difícil que seja a sua vida, por mais difícil que seja a sua família, se você se dedicar, você chega lá. Porque tem pessoas que têm uma situação muito mais difícil que a sua e ganham medalha olímpica. E chega em faculdades internacionais. Pessoas que vieram da favela, que não tem nada, e pega uma oportunidade, aquele momento da vida, ele pega e chega lá. Sábado passado foi que o Yuri falou no Nerds. Ele falou, sempre me falaram que eu era um cara inteligente, que a vida para mim era mais fácil. Mentira, não tem essa de que é mais fácil para o inteligente. O inteligente que não estuda, ele se ferra. O que faz diferença na vida é comprometimento, dedicação. Todo mundo tem sonhos. E Deus tem os maiores e mais importantes sonhos para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Que Deus tem os melhores sonhos para a sua vida? Amém? Só que para você começar a viver isso, para você estar dentro do propósito que Deus tem para você, você precisa estar conectado a Ele. Você precisa estar conectado a Deus. E eu queria orar por você. Talvez essa noite é o momento de você que está desconectado, conectar de novo nele, porque aí você vai se conectar no propósito que Ele tem para a sua vida. E aí você vai começar a viver os sonhos que Ele tem para você. E aí sua cabeça vai lá para cima de novo nas nuvens, e você vai ver as coisas que você não consegue nem pensar, nem imaginar. Porque o que Ele prepara para você é muito melhor do que você pode sonhar e imaginar. Você pensa num marido legal, Deus vai te jogar um marido muito melhor. Você pensa num emprego legal, Deus vai te jogar um emprego muito melhor. Você pensa em viagens legais, as viagens que Deus vai te proporcionar na sua vida vão ser muito mais significantes e importantes. Você pensa em viver por uma causa legal, mas a causa de Cristo é a maior que pode existir. Eu queria orar por vocês. Queria que você pudesse